Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Obrigado, Lu. Nós vamos para o momento da exposição do texto bíblico e eu queria que você abrisse comigo em Josué, capítulo 24, verso 15, vamos ler verso 15 e 16. Livro de Josué, capítulo 24, do verso 15 ao 16. Enquanto os irmãos vão abrindo, encontrando o texto, nesses dias nós temos falado sobre família e tratado de temas importantes. E a nossa exposição bíblica tem sido um pouco mais temática do que o usual. Vocês devem ter percebido que os slides do pastor Renan passaram de 65 slides no culto de domingo para um pouco mais de 25. E isso é porque nós estamos expondo um tema específico, mas nunca fugindo do principal, que é a direção dentro da palavra. Então, talvez você veja uma exposição, uma pregação um pouco diferente do que você está acostumado nos cultos de quinta, mas sempre dentro da palavra do Senhor. É o que nós procuramos, sempre na intenção de trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Todos encontraram? Josué, capítulo 24, verso 15 e 16, diz o seguinte: mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar para entrar na palavra. Senhor, nós queremos te pedir para que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, no entendimento do Teu Evangelho, da mesma forma que o nosso coração, Senhor, possa ter sido um altar de adoração para o Senhor no momento da adoração, que o nosso coração seja agora, Senhor, uma terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra traga transformação para os nossos lares, transformação para as nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Essa é definitivamente a última mensagem desta série, falando sobre famílias saudáveis. E nós falamos sobre alguns temas durante esse período, e eu quero relembrar os irmãos, só para a gente encerrar este tema e guardar tudo o que foi falado. Tudo que foi falado aqui foi bênção. Quem é que foi abençoado nos domingos e nas quintas, na exposição dos textos bíblicos? Foi uma bênção. Nós falamos sobre discipulado familiar, falamos da importância de cuidarmos uns dos outros em família e fortalecermos a nossa fé em conjunto. Falamos sobre as fases de uma família saudável e falamos sobre os passos importantes para se ter uma família saudável, tanto no nosso comportamento diário, como filhos, como pais, como do comportamento geral das nossas famílias terem como prioridade Cristo. E também falamos do tema lute pela sua família. Descobrimos que o amor verdadeiro, o amor sacrificial, aquele que é capaz de entregar a sua vida em favor da sua família, e a dedicação ao ensino das coisas de Deus e a oração são as nossas principais ferramentas para lutarmos pela nossa família. E hoje nós vamos revisitar o texto e o tema que o pastor Renan expôs no domingo, em que ele falou sobre tomar decisão. Tome uma decisão. Repita comigo, só isso. Tome uma decisão. Nossa, vocês ficaram indecisos até para repetir, imagina, né? Vamos juntos. Tome uma decisão. Amém. E nós chegamos neste texto, e essa foi a história que nós falamos no domingo. Nós estamos aqui, vou dar um panorama geral do que está acontecendo em Josué. Vocês lembram que o povo estava no Egito? Nossa, voltou lá em Êxodo. Vou ser rápido, eu prometo. O povo estava lá no Egito preso, então Deus envia Moisés e leva o povo para um caminho, né, da terra prometida. Só que no meio do caminho o povo percebeu que era muito difícil, a terra era cheia de gigantes, era cheio de povos que já estavam naquele lugar, e eles decidiram
duvidar de que seriam capazes de chegar até onde o Senhor prometeu que eles chegariam. E eles passaram 40 anos no deserto. E no final deste tempo, Moisés morre e vem um outro líder para direcionar o povo, Josué. E é esse que nós estamos lendo aqui. Você já deve ter ouvido aquela música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Você já deve ter ouvido várias histórias sobre Josué, sobre o povo e as suas batalhas contra outros povos. E você vai ver muitas dessas histórias escritas nesse período em que Josué estava com o povo conquistando ponto a ponto da cidade e da região em que eles estariam como nação, né? Então, Josué e o povo de Israel vivem várias experiências de batalhas, vivem várias experiências de luta, e chega um determinado momento em que todas as 12 tribos, todas as 12 principais famílias de Israel já estavam assentadas nos seus lugares. Eles já tinham chegado a um status ali de um povoado um pouco maior, como nação, e eles agora estavam se adaptando à terra, tomando os lugares, as cidades, os espaços e se tornando uma nação e um povo relevante para a região. E como todo povo que se preze, né? O povo de Israel também era um povo muito apegado a coisas materiais, a ídolos, né? E você já deve ter ouvido a frase: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Quem já ouviu essa frase? João Calvino disse isso, e ele está certo. Nós, hoje, milhares de anos depois do povo de Israel, dessa história que nós estamos lendo, ainda hoje fabricamos muitos ídolos no nosso coração. Naquele tempo eles fabricavam ídolos de barro ou ídolos de metais, e hoje nós fabricamos ídolos de outras maneiras. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas o povo, à medida em que ia conquistando as cidades e os outros povoados, eles tinham contato com outras culturas. E essas culturas tinham outros deuses: o Deus do sol, o Deus da colheita, o Deus da plantação, o Deus disso, o Deus daquilo. E eles já tinham tido contato com outros deuses lá do Egito. Então, quando eles chegam neste ponto, quando eles chegam neste momento em que Josué está no final da sua caminhada como liderança do povo, eles estão vivendo uma vida em que eles dizem que são o povo de Deus, mas dentro das suas casas, escondidos, eles tinham vários ídolos, vários outros pequenos deuses que estavam dominando a casa deles. Então, Josué chama o povo para Siquém, para o vale de Siquém, e convida o povo a tomar uma decisão. E no capítulo 24 inteiro, do verso 2 ao verso 13, Josué está lembrando do povo o que Deus fez. Olha, eu estava com o pai de vocês, o patriarca de vocês, Abraão, fiz isso, fiz aquilo. Depois o povo escolheu ir para o Egito, e eu fui com o povo e tirei o povo do Egito. Estive com vocês no meio do deserto, dei a vocês as vitórias militares que vocês tiveram até agora. Eu estive com vocês esse tempo todo, realizando milagres, realizando sinais, realizando tudo isso com vocês. Agora, vocês precisam decidir, agora, a que Deus vocês vão querer servir. Josué chama o povo, relembra ao povo de tudo que Deus fez, e convida o povo a tomar uma decisão. E em Siquém, todos decidem abandonar os outros deuses e seguir ao Senhor. E Josué, no versículo 23, pode pôr o 22, nós vamos ler juntos, versículo 22 e 23 de Josué 24. Será que a gente tem aí? Não vamos ter. Vamos ler o 23 juntos. Pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses e voltem o coração para o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Josué chama o povo
o povo decide: não, nós vamos também seguir a Deus. Não vai ser só Josué e a família dele, todos nós vamos seguir. E Josué fala: então tá bom, simples, peguem todos os deuses que vocês têm dentro das casas de vocês, escondidas no meio de vocês, e joguem fora. E o povo decidiu e fez assim, e você pode ler no capítulo 24, a sequência. O povo decidiu tomar essa decisão junto com Josué. Foram convencidos por Josué e foram convencidos no seu próprio coração, tomaram essa decisão, abandonaram os falsos deuses. Mas o que essa história que aconteceu há muitos anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje? O que essa história de Josué tem a ver com a nossa vida cotidiana, vida em família hoje? Não é só o fato de Josué ter dito: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que este texto serve para nós. Tem muitas outras coisas dentro deste texto que são preciosas para as nossas vidas. E a primeira coisa que nós precisamos entender é esse ponto de ter outros deuses, outros ídolos no nosso coração. Josué chama as pessoas e convida eles a tomarem uma decisão para abandonarem os outros deuses e servirem apenas ao Senhor Deus de Israel. E hoje parece meio estranho, você fala assim: Nato, tudo bem, eu não tenho, Lucas, nenhum ídolo dentro da minha casa. Alguém aqui já foi católico? Você ainda guarda a imagem, né? Eu, se fosse católico, guardaria, né, o Santo Expedito casamenteiro, é isso? Você ainda guarda algum ídolo dentro da sua casa? Nós não temos imagens dentro das nossas casas. Nós não temos imagens feitas por mãos humanas. Nós não temos a imagem do Deus Sol, nem a imagem do Deus da colheita, nem a imagem de Deus nenhum da nossa casa. Se você é cristão protestante, você provavelmente deve ter lá no máximo, assim, que deve sair mais no absurdo na sua casa é uma Arca da Aliança. O máximo de representação, de imagem que você deve ter, o máximo isso. Ou talvez uma cruz que você carrega no peito. Nós não temos deuses feitos de imagem. Mas, do mesmo jeito que a civilização se modernizou, o modo como o ser humano encontrou para formar outros deuses no seu coração também se modernizou. Hoje nós não temos os deuses feitos de barro, mas nós temos alguns deuses digitais. Quer ver? Quem aqui gosta muito de dinheiro? Dinheiro é bom, certo? Só que todo o seu dinheiro está em papel? Não, o dinheiro é digital. Os irmãos mais modernos guardam até em Bitcoin. A gente não sabe nem mais o que é uma cédula. Outro dia eu vi uma cédula de R$200, eu fiquei assustado que isso ainda existia no planeta. Nossos deuses agora estão se modernizando também. Outras coisas estão tomando lugar no nosso coração que deveria estar no lugar de Deus. Eu separei alguns exemplos aqui, e eles são os mais chocantes, porque a intenção é fazer refletir. A intenção é a gente refletir dentro da palavra, aprender e tomar decisões. Quer ver uma coisa? Quanto tempo nós dedicamos essa semana para ensinar as crianças da nossa família sobre o Senhor Jesus? Uma pergunta. E quanto tempo nós gastamos ensinando outras coisas? Isso não é só para os pais. Se você é tio e tem um sobrinho, quanto tempo você gastou com o seu sobrinho fazendo outras coisas? Quanto tempo você gastou ensinando ele sobre Cristo? Quantos minutos nós gastamos assistindo um jogo de futebol ou uma série? Quanto tempo nós passamos falando sobre Jesus? Para as nossas crianças. Estou falando para o amigo do trabalho, nem para o vizinho do lado. Estou falando para as pessoas que nós convivemos, para as crianças que nós convivemos. Quanto tempo nós gastamos juntos, fazendo tantas coisas? E quanto tempo nós gastamos juntos, falando de Cristo e orando? Já parou para pensar? Você imagina assim: se o Senhor é o rei da sua casa, se Ele é o principal, então o que você faz no seu dia, principal é para Ele. Quanto tempo nós dedicamos em aprender a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor para as pessoas que estão na nossa casa? E quanto tempo nós gastamos com outras coisas? É difícil, a gente achava que Tiago ia parar, mas foi seguindo.
Isso é importante refletir. Nossa família tem um sustento, amém? Nós trabalhamos, graças a Deus, temos conseguido, pela graça do Senhor, o sustento para a nossa casa. Quanto do sustento das nossas famílias nós dedicamos aos propósitos do Senhor? Cumprimos mais ou menos o que o Senhor nos ordena acerca da generosidade, ou o dinheiro tem sido o nosso Deus? Eu não estou falando só de dízimos e ofertas, não. Estou falando de outras coisas. Por exemplo, você gasta muito dinheiro com streaming. Nós gastamos, graças a Deus o Senhor nos abençoe, e nós podemos assistir a séries boas e termos um tempo de ócio para descansar a nossa mente. Mas quanto do seu dinheiro você investiu para que uma pessoa da sua família recebesse uma Bíblia? Quanto do seu tempo você investiu, quanto do seu dinheiro você investiu comprando um material para o seu filho, o seu sobrinho, que dedique ao ensino da palavra? São coisas muito pequenas. Também tem a ver com o sustento da casa de Deus. Se as nossas famílias são abençoadas aqui, quanto do sustento das nossas famílias nós dedicamos a este lugar também? O dinheiro tem sido o nosso Deus ou o Senhor tem sido o nosso Deus? Quer ver uma coisa? Isso é legal, e isso mostra um termômetro muito importante para o nosso coração, de como nós temos passado para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as nossas crianças, o que é ser cristão, o que é ter recebido a graça de ser salvo. Quem acredita aqui que foi salvo por Cristo Jesus? Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá, duas situações. Você chega para o seu filho e para o seu sobrinho, ou você chega para você mesmo, pode ser você mesmo, e diz o seguinte: nós vamos para a praia. Com que alegria você tem no seu coração ao dizer, nós vamos para a praia, nós vamos viajar? É muito bom, irmãos. Se você não foi viajar este ano, se programe, vá para a praia, é uma bênção de Deus. É sempre bom quando o Senhor nos abençoa para a gente ir viajar, mas eu não estou tratando aqui se é bom ou se é ruim ir viajar ou não, estou tratando o coração. Qual alegria você tem no seu coração quando você diz que vai para a praia? E qual alegria você tem no seu coração quando você diz que vem à igreja? Qual alegria você tem no seu coração quando você diz, eu vou louvar ao Senhor? Qual alegria você tem no seu coração? Qual que é o termômetro? Você se alegra mais quando você vai viajar ou você se alegra mais quando você vem à casa do Senhor? Isso é um termômetro. Isso mostra aonde está o seu coração. Isso mostra onde está o nosso coração. Se nós temos mais alegria nas coisas dessa vida, em viajar, em conquistar, em ter, em fazer, do que termos a alegria de sermos filhos de Deus, então tem alguma coisa errada no nosso coração. Você percebe como os ídolos passaram de pequenas estátuas feitas por mãos humanas para coisas muito sutis no nosso coração? O convite que Josué fez para aquele povo é: tirem todos os ídolos da sua casa e deixem que o Senhor reine nela, apenas o Senhor. Não tem problema, irmão, isso nós sempre falamos aqui de púlpito, é uma bênção que você estude, que você se desenvolva, que você enriqueça, que o Senhor o abençoe. É uma bênção quando nós podemos viajar, é uma bênção quando nós podemos curtir um tempo de diversão com as pessoas da nossa família, assistir um jogo de futebol, tudo isso é muito bom. Só que o Senhor é a primazia das coisas da nossa vida. O Senhor é o mais importante das nossas vidas. O Senhor é o mais importante para as nossas famílias. E o termômetro é exatamente o dia a dia. O termômetro não está na reunião que nós fazemos aqui. Nós podemos chegar aqui, levantar a mão, cantar uma canção muito bonita, o coral vai fazer uma canção muito legal, os músicos vão tocar uma música muito boa, o pastor vai fazer um sermão maravilhoso, vai nos ensinar, vai trazer ensino, mas o que importa é quando nós estamos lá na nossa casa. O resultado final de tudo que nós fazemos aqui, na verdade, é um sinal apenas do que nós vivemos em casa. Se nós chegarmos aqui, cantarmos uma bonita canção, ouvirmos uma palavra muito bonita, mas a nossa casa estiver destruída, que valor tem isso que fazemos? Nenhum. Importa sim que nós venhamos e façamos o melhor louvor para o Senhor aqui neste lugar, que nós sejamos instruídos no Evangelho, na palavra e somente na palavra, mas que quando a gente chegue nas nossas casas, a gente tenha paz, crianças instruídas na palavra do Senhor e que não vão se desviar do caminho, que nós tenhamos pais com um relacionamento saudável e sólido para que essas crianças cresçam, desenvolvam e glorifiquem ao Senhor.
tudo isso é muito mais importante. O dia a dia do cristão, ele é 99%. O culto que nós fazemos aqui no domingo ou na quinta-feira é 1%. A nossa vida diária cristã cotidiana é muito mais proveitosa quando nós fazemos as coisas direitas do que apenas um culto que nós temos aqui 1 hora e meia. Seu filho pode aprender e deve aprender muito mais em casa com você do que com o ensino que ele recebe aqui. Aliás, o ensino que ele recebe aqui, apesar de ser muito bom e das irmãs, né, dedicarem muito tempo no ensino das crianças aqui, se nós não ensinarmos as crianças em casa, elas não vão se desenvolver no amor ao Evangelho. Elas vão ter muito pouco. Então, o dia a dia da vida cristã mostra a quem a nossa casa decidiu servir. Imagine se Josué falasse assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O povo falar: nossa casa também vai servir ao Senhor. E aí eles continuassem com todos os ídolos lá. Não ia mudar nada, ia ser apenas da boca para fora. Nós não podemos ser cristãos da boca para fora. Na nossa casa tem que reinar o Senhor, na nossa casa tem que reinar a palavra, na nossa casa tem que reinar a oração, na nossa casa tem que reinar a vontade de Deus, e Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas são legais, são muito boas, mas são irrelevantes perto da grandeza de Cristo. Amém? Como que essa decisão funciona em família? Por quê? Eu coloquei essa pergunta e por que nós vamos falar um pouco disso? Porque talvez a sua construção familiar seja um pouco diferente da de Josué. Josué, naquele tempo, o patriarca da família falava e todos, sem exceção, seguiam. Hoje, o patriarca da família fala e todos, com algumas exceções, ouvem. E talvez você esteja numa situação em que você seja o único cristão da sua casa. Como que eu vou fazer para eu e minha casa servirmos ao Senhor se só eu sirvo ao Senhor? Como eu vou fazer para seguir ao Senhor na minha casa e minha família ser uma família que serve ao Senhor, sendo que só eu sou cristão? Então, isso serve para todos, para aqueles que têm uma construção familiar de acordo com o que a Bíblia indica, daqueles que não têm. Esses 3 tópicos servem para todos nós. Primeiro, seja um cristão verdadeiro. Deixe de lado uma vida de discursos de fé e passe a viver uma vida de fé verdadeira. Esse é o passo principal para um cristão que quer ver a sua família verdadeiramente servindo ao Senhor. Josué, quando está com a sua família e quando está com o povo, chamando toda a nação para servir ao único Senhor, ele vem de várias experiências. A mais conhecida delas, Jericó, né? Que é mais conhecida por nós. Talvez eles tivessem uma outra referência de uma luta mais difícil, mas o que a gente pegou ali, guardou na nossa cabeça, é Jericó. Ele tem várias referências. As pessoas olham para Josué e falam assim: esse tem fé no Deus que serve. Esse ouviu tudo que Deus disse para ele fazer, ele fez e deu certo. Se nós nas nossas casas não formos cristãos verdadeiros e os exemplos de fé verdadeira da nossa casa, a nossa casa não vai ter a referência a ser seguida. Nós precisamos deixar uma vida de discurso na fé para ter uma vida de fé na prática. E graças a Deus nós podemos hoje contar com a ajuda do Espírito Santo. Irmão, você tem uma luta difícil, como é que isso funciona na prática? Eu tenho uma pessoa que não tem pais que são cristãos e você é cristão. Sua mãe ou seu pai está com um problema em alguma área da vida. Vou dar um exemplo, um problema financeiro. Experimente, chame, olha, você pode não crer muito, você pode não estar muito ligado nisso, mas vamos fazer o teste de orar a Deus, pedir direção a Ele, no momento, e nós sabemos que Deus é poderoso para fazer milagres, amém? No momento em que nós colocamos a nossa fé em prática, aquela pessoa tem uma experiência com Deus, passa a servir a Deus, e aquela casa passa a servir a Deus. Vamos deixar uma vida de discurso na fé para ter uma vida de fé na prática. O segundo passo é que seu amor por Cristo seja verdadeiro. Muitas pessoas encontram na igreja uma comunidade de fé boa para se conviver, porém, no dia a dia da sua casa, o exemplo não dá para ser a igreja, porque você não está na igreja, você está na sua casa.
E o exemplo precisa ser você. Sabe, algumas pessoas me procuram no final do culto e falam: nossa, foi muito boa a mensagem. Ou quando nós temos uma oportunidade de ensino e falam: nossa, que legal, a gente ensinou, teve aula, a aula foi legal. Quando nós recebemos os novos membros, temos um feedback positivo do ensino. E vocês sabem qual é a minha grande formação? Escola bíblica. Sabe qual foi o grande curso teológico que eu fiz? Leitura de Bíblia em casa. É lógico que nós não nos acostumamos com isso, né? A gente continua estudando, sendo instruído, vamos ter cursos, vamos estudar, vamos progredir. Nós não paramos nisso. Mas o ponto inicial da minha vida foi olhar para exemplos de cristãos que amaram verdadeiramente Cristo. Eu tive exemplos de cristãos que amam verdadeiramente a Cristo na minha casa, na minha comunidade de fé, na igreja em que eu congregava quando era pequeno. E esses exemplos foram fundamentais para eu conhecer Cristo e amar Cristo. Se você não tiver amor por Cristo, como que a sua família vai amar Jesus? Se você não for uma boa referência de amor, uma referência verdadeira de amor a Cristo, como que a sua família vai ser transformada por Ele? Ame verdadeiramente a Cristo. Eu vi exemplos na minha família, na minha casa, de pessoas que abriram mão da sua vida toda para poder servir a Cristo. E elas vivem felizes e completas, mesmo não tendo tudo que o mundo diz que é bom ter, mas tendo tudo o que precisam, Cristo. E essa realidade de vida, essa realidade de amar Cristo verdadeiramente é o que transforma as famílias. Quando tem uma pessoa numa casa que ama Cristo de verdade, é o suficiente para Cristo encontrar os outros corações. Ame Cristo verdadeiramente. E por último, seja o primeiro a servir. Por um motivo muito simples. É muito mais fácil convencer uma pessoa a quem você se dedica do que uma pessoa que se dedica a você ser convencida por você. Vou explicar. Mais ou menos assim: se você está devendo na praça, como é que você vai cobrar alguém? E não é só por esse motivo. O principal motivo é que Cristo nos serviu primeiro. O exemplo de vida cristã é Cristo. E Cristo serviu primeiro. Seja o primeiro a servir na sua casa. Tem alguém doente? Seja o primeiro a oferecer ajuda. Tem alguém precisando? Seja o primeiro a ajudar. Tem alguém necessitado? Seja o primeiro a socorrer. Tem alguém precisando de um auxílio pessoal no casamento? Seja o primeiro a oferecer ajuda. Seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a servir à mesa. Seja o primeiro a servir em tudo. Quando as pessoas virem você servindo, vão ver Cristo em você, e a partir de você podem ter a vida transformada. Isso serve tanto para as famílias que não estão estruturadas dentro da melhor realidade cristã, como para as famílias que sim, que estão. Seja um cristão verdadeiro, e você vai ver os seus filhos serem cristãos verdadeiros. Ame Cristo verdadeiramente, e os seus filhos vão se apaixonar por Jesus também. Seja o primeiro a servir, e você vai ver a sua família, os seus filhos, servindo ao Senhor. Amém? E quando essa decisão precisa ser tomada? Quando essa decisão, o povo teve que tomar essa decisão em Siquém, porque Josué reuniu todo mundo e falou: é agora. Ou serve ou não serve, quem vai? Quando que nós precisamos tomar essa decisão? A gente não está em Jerusalém, a gente não está em Israel, a gente não está em Siquém. Como que a gente faz para saber o momento que nós precisamos tomar essa decisão? Todos os dias. Essa decisão de servir a Cristo é uma decisão que surge todos os dias para ser tomada. Todos os dias nós somos tentados a escolher outra coisa que não seja o Senhor. Todos os dias nós somos tentados a colocar outros deuses no nosso coração que não seja o Senhor. Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. O pastor Renan trouxe uma frase do Paul Tripp no domingo e eu quero repetir ela aqui. O caráter de uma fé é que ela é uma vida... O caráter de uma vida de fé é que ela é uma vida de ação constante e decisão constante. A fé é sempre vivida de maneiras concretas. Todos os dias, eu e você vamos ter que decidir por Cristo. Todos os dias nós vamos ter que tomar decisões
para colocar Deus no lugar em que é devido dele e colocar as outras coisas no seu devido lugar. Nós precisamos tomar essa decisão todos os dias. Por isso, por ser algo tão contínuo e relevante, nós precisamos ter em mente, isso aqui o pastor Renan também mencionou, e eu acho fundamental reforçar hoje. Antes de escolher servir verdadeiramente a Deus, tenha essas coisas em mente. Primeiro, sua escolha não pode ser fruto de ceder às convenções sociais. O que isso significa? Você não pode aceitar viver com Cristo ou escolher direcionar a sua família a viver com Cristo simplesmente porque alguém disse que você tem que fazer, porque todo mundo faz, só você não faz. Não é assim. Uma família não se sustenta assim, dentro dos caminhos do Senhor. Você não pode servir simplesmente porque você está cercado de pessoas que estão com Cristo e você não quer ser diferente delas. Você quer estar junto na patota. Não é isso. É necessário que eu e você tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus, que a gente sirva ao Senhor porque entendemos quem Ele é, conhecemos Ele, de caminhar com Ele. Por isso o convite é, antes de tomar a decisão, conheça Cristo de verdade e tome a decisão e mantenha a decisão. Em segundo, você não pode decidir forçado por sentimentos desviantes, medo, constrangimento, fraqueza. Irmãos, existem crentes ainda que vêm à igreja porque tem medo de ir para o inferno. Esse não deve ser o motivo pelo qual eu e você chegamos aqui todos os domingos. Tem irmãos que buscam a leitura da palavra sem amor no coração. Ler a palavra é bom, mas é muito melhor ler a palavra com amor no coração. Orar é muito bom, mas orar alegre e feliz de saber que Deus está te ouvindo é muito melhor. Você não pode tomar a decisão de fazer isso por medo. Você não pode decidir colocar os seus caminhos, a decisão dos seus caminhos nas mãos de Deus, porque você tem medo. Tem medo de ir para o inferno, tem medo de não ser aceito pela sua família que é toda crente. Não é essa a intenção. Conheça Cristo e você vai se apaixonar por Ele, Ele vai transformar o seu coração e você vai tomar essa decisão porque amou Ele. E por último, sua escolha tem implicações para a vida toda. É aquilo, sua decisão vai ser todo dia. Se você achar que, eu decidi, levantei a mão, batizei, está tudo resolvido, não. Todos os dias nós vamos ser colocados a decidir por Cristo. E que o Espírito Santo nos conceda a graça de ter força, resiliência de escolher sempre por Ele. Amém? Pode se colocar de pé, nós já estamos indo para o final. Você deve ser decidido a deixar essa decisão clara, bem direta no seu coração e para as outras pessoas. Esteja sempre pronto para explicar a razão dessa decisão, assim como Josué fez. Decida e mostre às pessoas: olha, eu decidi, Cristo é o rei do meu coração, Cristo é o rei da minha casa. Deixe isso bem claro. Isso é importante deixar claro, não só para as outras pessoas, o que as pessoas vão ver é importante porque vão ver e ter como exemplo, mas é importante você deixar claro para você. Sabe por quê? Vão ter dias em que o dinheiro vai querer falar mais alto que o Senhor, e aí você vai lembrar do porquê você escolheu Ele lá atrás. Um dia o seu desejo carnal, humano, as vontades do coração, da mente, aqueles desejos que nos afastam do Senhor vão querer dominar o nosso coração. Mas no momento em que isso estiver acontecendo, se você deixar essa decisão bem clara para você, você vai lembrar disso na hora e vai escolher Cristo outra vez. Então, irmãos, tome uma decisão e não volte atrás. Inclua sua família em seus planos. Lembre-se de que você não deve e nem precisa estar sozinho. Caminhar com Cristo é muito bom, mas se você tiver a oportunidade de caminhar com toda a sua família, essa experiência é maravilhosa. É muito bom. E ensine sua posterioridade, essa palavra. Ensine as crianças, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos, sobre amar a Deus e servir ao próximo. Assim fica a
oportunidade de escolhermos hoje mais uma vez quem nós iremos servir. Eu, graças a Deus, posso dizer, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. É tão bom poder acordar de manhã e ver o que passamos no outro dia e junto em família poder orar e falar assim: Deus, obrigado, porque ontem foi difícil, mas o Senhor deu graça. Obrigado porque o Senhor ajudou e nós vencemos outra vez. Obrigado porque passamos por lutas, mas o Senhor está conosco. É muito bom quando isso acontece. E sempre gosto de deixar uma oração específica no final. Nós já oramos pelas famílias, mas eu queria que você, se tem alguém na sua casa que ainda não conhece Cristo, esse é o momento de você apresentar ela em oração. Existem filhos que não têm os pais cristãos, existem pais que não têm os seus filhos crentes, existem esposas que não têm o seu marido crente, existem esposos que não têm a sua mulher crente. E a intenção aqui é simplesmente orar por eles e pedir para que Deus coloque em nós a oportunidade de sermos o caminho para que eles conheçam a Cristo de verdade. E eu tenho certeza que no momento oportuno você vai poder dizer de forma muito clara: eu e minha casa toda, sem exceção nenhuma, servimos ao Senhor. Nós vamos orar por esses familiares nossos que precisam de um socorro, que precisam de salvação, que precisam de ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda a graça e abençoe as nossas casas, amém? Vamos orar juntos por essas pessoas. Pai, nós queremos apresentar nessa noite, Pai, os nossos familiares, Senhor, os da nossa casa, Deus, que ainda não te conhecem, Senhor. Nós hoje tomamos a decisão, nós iremos servir a Ti, Senhor, e que o Teu Espírito nos conceda a alegria, Deus, de poder dizer isso para toda a nossa casa, para toda a nossa família, Senhor. Abençoe os nossos relacionamentos, abençoe, ó Deus, os nossos corações, abençoe, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, que a Tua graça esteja sobre as nossas casas e que a partir das nossas casas o Teu nome seja glorificado, Senhor. Traga paz para aqueles que precisam, Senhor, salvação para aqueles que precisam, Senhor, transformação de vida, libertação, Senhor, para aqueles que precisam. Nós oramos e te pedimos em nome